Amém. Vamos orar ainda mais uma vez. Senhor, mais uma vez nos colocamos na Tua santa presença. Reconhecemos as nossas dificuldades, as nossas deficiências. Que o Teu sangue nos purifique essa noite. Que o Senhor possa circuncidar os nossos ouvidos e os nossos corações, para que possamos ouvir a voz do Espírito Santo falando conosco. Tira de nós todo entendimento errado, todo entendimento que nós adquirimos que não vem da Tua palavra. Nos ajuda e nos esclareça sobre o assunto que vamos falar essa noite. Realmente prepara cada um de nós para esse grande dia que está próximo, que é a Tua vinda. Senhor, continua falando conosco. Nós precisamos de Ti. Unge os nossos lábios, unge também os nossos ouvidos. Senhor Jesus, sem Ti nós nada podemos fazer. Louvado seja o Senhor. Amém. Glória a Deus. Amém. Amém. Vamos ler esses versículos que estão projetados aqui, por gentileza. Abra sua Bíblia, por favor, juntamente comigo. Em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, do versículo 1 até o versículo 12. Aí vamos fazer o seguinte, eu irei ler os versículos para que vocês possam acompanhar, para que a gente possa ter uma compreensão melhor, tá bom? Senhor Jesus. Irmãos, no que diz respeito à vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e a nossa reunião com Ele, nós vos exortamos a que não vos demovais da vossa mente com facilidade, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como se procedesse de nós, supondo tenha chegado o dia do Senhor. Ninguém de nenhum modo vos engane, porque isto não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia e seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus ou é objeto de culto, a ponto de assentar-se no santuário de Deus, ostentando-se como se fosse o próprio Deus. Não vos recordais de que ainda convosco eu costumava dizer-vos estas coisas? E agora sabeis o que o detém, para que ele seja revelado somente em ocasião própria. Com efeito, o mistério da iniquidade já opera e aguarda somente que seja afastado aquele que agora o detém. Versículo 8. Então será de fato revelado o iníquo, a quem o Senhor Jesus matará com o sopro de sua boca e o destruirá pela manifestação da sua vinda. Ora, o aparecimento do iníquo é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder e sinais e prodígios da mentira, e com todo o engano de injustiça aos que perecem, porque não acolheram o amor da verdade, para serem salvos. É por este motivo, pois, que Deus lhes manda a operação do erro, para darem crédito à mentira, a fim de serem julgados todos quantos não derem crédito à verdade. Antes, pelo contrário, deleitaram-se com a injustiça. Amém. Como os irmãos sabem, nós estamos nesses sábados, após o término do nosso livro Fundamentos da Fé, nós estamos usando esse livro aqui, O Tempo do Fim. Você está preparado para o tempo do fim? Estamos usando ele nesses últimos 3 finais de semana. Semana passada, o Roberto compartilhou conosco 3 capítulos desse livro, capítulo 1 a 3. Hoje eu vou compartilhar com os irmãos os capítulos 4 e 5. E o último capítulo, o capítulo 6, vai ser compartilhado no próximo sábado. Se você que teve o livro, que você teve à disposição, o tempo para ler, eu acredito que você vai ser bastante ajudado no que nós vamos compartilhar hoje. Se porventura você não teve a oportunidade de ler, eu encorajo você, acho que ainda deve ter no serviço de literatura, a adquirir o livro e lê-lo. É um assunto de extrema importância para todos nós, porque afeta as nossas vidas, afeta a maneira como nós vivemos, afeta o nosso futuro e até mesmo a nossa eternidade. Então, eu sempre digo que quanto mais você compreende as coisas da maneira correta, você tem chance de viver de uma forma correta. Se nós soubermos as coisas de uma forma correta, a nossa conduta também não será de uma forma correta. E o tema de hoje, o tempo do fim, que é o tema exatamente dos 2 capítulos que eu vou compartilhar, o 4 e o 5,
esse mundo que nós vivemos, ele tem um prazo de validade. Ele tem prazo de validade. Se nós levarmos em consideração o que nos é apresentado em Gênesis nos capítulos 1 e 2, a respeito da criação de Deus, ele fez todas as coisas em 6 dias e no 7º dia descansou. E em Pedro capítulo 3, versículo 8, fala que para o Senhor um dia é como 1000 anos, e 1000 anos é como um dia. Então, se nós levarmos em conta o que é dito na criação em Gênesis capítulo 1, e o que Pedro fala afirmando que para o Senhor um dia é como 1000 anos, então o mundo em que nós vivemos, ele tem um prazo de 6.000 anos. 6.000 anos. E haverá um período chamado o último período de 1000 anos, que vai ser o fim de tudo isso que nós conhecemos, toda essa criação que nós temos hoje. E a pergunta que eu quero fazer para nós, para nossa consideração, para todos que estão aqui, para aqueles que nos visitam a primeira vez, que estão aqui conosco hoje, você vê num dia muito especial, viu? Você é um privilegiado. Assim como eu também sou um privilegiado de poder ouvir palavras como essa. Porque falar do tempo do fim, para nós, parece uma coisa muito abstrata, muito distante da nossa realidade, porque normalmente nós ouvimos falar desse assunto quando acontecem grandes catástrofes. Quando alguma coisa um pouco fora do comum da nossa realidade acontece, nós imediatamente nos voltamos para aquele acontecimento e dizemos, olha, Jesus está voltando. Normalmente todo mundo começa a falar que Jesus está voltando quando uma catástrofe está acontecendo. Mas como nós passamos um período muito grande de intervalo desses acontecimentos, de terremotos, de tragédias que às vezes comove normalmente a sociedade de uma forma geral, nós não temos muito interesse de pensar sobre essas coisas. Não sei se você, nas últimas 2, 3, 5 horas, 10 horas ou da última semana, se você tirou 1 minuto para pensar, meu Deus, como é que vai ser o tempo do fim? Eu quero pensar sobre isso, eu quero considerar sobre isso. Quem fez isso na última semana? Você fez, Alice? Olha só. Então, nós temos alguém aqui diferenciado, alguém que está pensando no tempo do fim. Porque normalmente nós não pensamos sobre essas coisas. Nós não gostamos de pensar que tudo isso que nós estamos anelando ou buscando nessa terra vai ter um fim. Só que Deus diz para nós que isso vai ter um fim. E o meu propósito com vocês hoje é mostrar que vai ter um fim, e isso vai acabar. O Senhor, pelo texto que nós lemos aqui, Ele virá buscar aqueles que pertencem a Ele, esse é um ponto importantíssimo. Algumas pessoas nesse tempo recusam a verdade de Deus, eles não acolhem aquilo que é da parte de Deus, pelo contrário, eles a rejeitam. E aqueles que pertencem a Ele, há uma condição ou característica que eles devem desenvolver para que eles possam ser reunidos com o Senhor na sua vinda. Que como o texto no versículo 1 falou, quando nós somos reunidos com Ele na sua vinda. Esse assunto, para nós, ele tem que ser uma coisa constante, não pode ser somente quando as tragédias acontecem. Nós devemos pensar muito sobre essas coisas, as coisas que acontecem conosco como crentes, as coisas que acontecem na nossa sociedade, na nossa família, devemos estar pensando nessas coisas, porque o fim pode ser daqui a 10 anos, pode ser daqui a 2 anos, daqui a 2 horas. Nós não sabemos quando é que vai ser talvez o meu fim aqui sobre essa terra. Eu posso talvez partir hoje, vocês podem continuar ainda mais 10, 20 anos. Então nós não sabemos. Nós não sabemos quando é que o Senhor Jesus vai determinar que vai começar a última semana que nós vamos falar de Daniel aqui hoje. Nós não sabemos quando isso vai acontecer. E se discute muito os detalhes de como essas coisas vão acontecer, quais são os cenários que isso vai acontecer. E a gente às vezes esquece de fazer essa pergunta que o livro nos faz. Você está preparado para quando isso acontecer? Você, Neide, está preparado para quando isso acontecer? Você, Wellington, está preparado para quando isso acontecer? Então a resposta para a pergunta seria essa: nós não estamos preparados.
Porque a forma como nós lidamos com as coisas espirituais, com as coisas que pertencem à Escritura, elas são muito superficiais. Nós estamos vivendo, estamos passando o tempo, aguardando que a nossa vida ela vá ter um tipo de bem-estar social, bem-estar físico, emocional, e essas são as coisas que importam para nós. No momento é isso que nos importa. Só que a gente se esquece que um dia nós teremos de prestar contas ao Senhor nosso Deus, aquele que nos criou. Todas as pessoas vão ter que prestar contas a Ele. Quer elas gostem, quer não, elas terão de prestar contas. Todos nós vamos ter de prestar contas. Então eu acho que é muito belo de Deus, misericórdia de Deus, poder revelar na sua palavra, na Escritura Sagrada, que tudo que começou lá em Gênesis vai ter um fim em Apocalipse. O fim vai ser bastante dramático. Isso eu garanto a você, vai ser bastante dramático. E para que a gente possa conhecer o que vai caracterizar esse tempo, nós precisamos, eu espero que isso possa despertar em você um interesse para ler a Escritura. Nós precisamos conhecer sobre o tempo do fim, alguns livros que a Bíblia destaca em sua coleção de livros, que ela dá mais ênfase a que diz respeito ao tempo do fim. E eu quero falar um pouco desses livros, antes de nós voltarmos para o texto que nós estamos lendo aqui agora em 2 Tessalonicenses capítulo 2. Nós vamos fazer uma abordagem desse capítulo aqui já já. Mas antes, deixa eu apresentar para você alguns livros que eu e você precisamos ter conhecimento, precisamos lê-los, precisamos estudá-los e precisamos praticar o que ali está sendo dito. No Antigo Testamento, você tem o livro de Daniel. O livro de Daniel. O livro de Daniel são revelações que Deus deu para ele quando ele estava em Babilônia. Estava dando para ele as diretrizes do que aconteceria daquele período, das coisas que Daniel estava vendo naquele momento. Daniel ele não era para o seu tempo as coisas que ele estava vendo, por isso que é uma palavra profética, porque não estava relacionada ao tempo do fim. E aí dentro do livro de Daniel nós temos destaque para alguns capítulos desse livro, que você precisa estudá-los. Você precisa estudar o capítulo 2 do livro de Daniel, você precisa estudar o capítulo 7, você precisa estudar o capítulo 8, você precisa estudar o capítulo 9 e você precisa estudar o capítulo 11. Aí 5 capítulos que vão abordar esse tempo do fim. Daqui a pouco eu vou dizer um pouquinho, resumidamente, o que cada um desses capítulos aborda. No Novo Testamento nós temos o livro de Mateus, em especial o capítulo 24, o capítulo 25, mais especialmente o capítulo 24. O capítulo Mateus 24 e 25. 1 Tessalonicenses capítulo 4 e capítulo 5 e 2 Tessalonicenses capítulo 2 e, por fim, todo o livro de Apocalipse. Todo esse livro ele aborda os assuntos do que diz respeito ao tempo do fim. Então vamos lá. Eu quero dar alguns destaques para esses capítulos, especialmente de Daniel, que cada um deles falam para que nós possamos compreender. No capítulo 2 de Daniel, você vai ver lá que o rei Nabucodonosor ele teve um sonho que o espantou muito. E nesse sonho ele pediu para que as pessoas entendidas da sua época, os seus feiticeiros, os seus sábios, viessem a ele e dissessem o sonho que ele teve. Imagina você revelar um sonho que a pessoa nem sabe qual foi o que ela sonhou. Esse era o desafio que aqueles sábios tinham. Tinha que revelar o sonho que nem o rei sabia que é que ele sonhou. É fácil ou não? Eu não quero saber, se vocês não souberem vai todo mundo morrer. Essa era a norma. E claro, as pessoas especulavam, né? Só que como o rei tinha uma impressão do sonho que ele teve, ele não aceitava aquelas interpretações. E aí, Daniel e mais alguns judeus foram transportados para a Babilônia. E Daniel ficou sabendo desse sonho desse rei. Então ele, como era conhecido da pessoa próxima do rei, essa pessoa falou para o rei: ó, rei, tem um judeu aqui, que veio lá de Israel, que ele vai interpretar o teu sonho. Olha só. O rei não, então manda trazer ele imediatamente aqui, que eu quero que ele interprete esse sonho. E lá, Daniel começou a orar a Deus, pedindo a Deus para que desse sabedoria para ele, para que soubesse dizer exatamente o que é que o rei havia sonhado. E Deus, obviamente, quis dar a entender para aquele rei o que estava para acontecer, que também não estava relacionado ao seu período, e sim àquilo que haveria de acontecer no futuro. Enfim, o sonho do rei era uma grande estátua.
E uma estátua estranha, porque ela tinha cabeça de ouro. Imagina aí você na sua cabeça, vai desenhando aí. Uma cabeça de ouro. Ela tinha braços, os 2 braços mais o peito de prata. O seu ventre, o seu quadril de bronze. As 2 pernas de ferro. E os pés de ferro e de barro. Essa era o sonho de Nabucodonosor. Estava relacionado a todos os reinos do mundo. Desde o seu ápice, com a Babilônia, até o seu último governo, que vai ser as 10 nações que surgirão na Europa, que serão a área de atuação do anticristo. Nós não vamos abordar tudo isso porque nós não temos tempo. Pessoalmente é um conhecimento rápido. Então, desde o seu ápice, do auge da humanidade, desde do máximo da civilização, com Nabucodonosor a sua cabeça de ouro, até os últimos dias, foi revelada a Nabucodonosor naquele período. E Daniel teve o privilégio, Ricardo, de ver essa visão. No capítulo 7, ele vai falar de 4 animais também relacionados à visão que ele teve no capítulo 2, que são de 4 animais horríveis, leão, leopardo, urso e um animal terrível, que está relacionado também àquelas nações daquela época. E cada uma dessas imagens aqui que eu falei, desses minérios, ele está representando uma nação. A cabeça de ouro era a Babilônia, os braços de prata mais o peito de prata era o Império Medo-Persa, isso aqui, gente, o ventre mais o quadril de bronze representava o Império Greco-Macedônio e as pernas de ferro representavam o Império Romano, os 2 impérios, tanto do Ocidente quanto do Oriente. Eram 2 impérios ali, cada um atuava e um caiu primeiro do que o outro. E no fim, as 2 pernas, os 2 pés com os dedos de barro e de ferro, representando o reino de atuação do anticristo. Tudo que nós vemos na Europa hoje, todos os países, eles vão se reduzir a 10 reinos. Nós já estamos vendo essas mudanças acontecerem geograficamente. Vocês, para terem uma ideia, algum tempo atrás, a moeda que era mais representativa no nosso comércio mundial era o quê? O dólar. Hoje ninguém mais negocia em dólar. Todas as pessoas negociam hoje em euro. O euro hoje é a moeda que está regendo aí as questões da economia. Então isso está nos indicando alguma coisa. Está apontando que a esfera de ação da qual o anticristo vai tomar conta está já se configurando. Isso para nós já é um alerta. O que nos foi alertado lá em Daniel, capítulo 2 e capítulo 7, está acontecendo aos nossos olhos. Nós estamos enxergando isso. Quem lê a Escritura vê isso se abrindo para nós. É como um leque que está se avantajando assim diante dos nossos olhos. E isso tem que causar um certo temor no nosso coração. Porque se aquilo que ele falou está se cumprindo de uma forma muito cabal, muito precisa, isso tem que nos impactar de alguma maneira. Isso não dá para a gente ficar de uma forma tranquila. Tem que ficar como Daniel, tem que ficar perturbado. Porque a gente tem que olhar para como nós estamos hoje. Como é que estamos caminhando com o nosso relacionamento com Deus? Como é que estamos relacionando com o nosso relacionamento com a palavra de Deus? Como é que estamos nos relacionando conosco mesmo, com a nossa própria vida? E isso são questões importantes que a gente tem que considerar. Capítulo 7 fala desses animais, depois do capítulo 8, nós temos lá um carneiro e um bode, que em síntese, esses 2 animais aqui, que tem um chifre, depois vocês leiam lá, tem um chifre um maior do que o outro, que um sobe, que desce, eram 3, aí 3 cai, fica só um pequenininho. Todas essas figuras aqui, elas estão representando o anticristo, que é esse governante que vai surgir nesses últimos dias que nós estamos vivendo. Esse é o capítulo 8. O capítulo 9, vou gastar um pouquinho mais de tempo nesse capítulo. Olha só, gente do céu, que é isso? E ninguém me falou nada. Glória a Deus, olha só. Vê se eu falei direitinho aí, irmãos. Está certinho o que eu falei ou não? Olha só, cabeça de ouro, Império Babilônico, o peito e o braço de prata, o Império Medo-Persa, foi um império também muito grande, o Império Greco-Macedônio, talvez um dos maiores desses impérios, o Império Romano, aí as 2 pernas de ferro, e no finalzinho aqui, essa pedra aí que vocês estão vendo, lá fala que é o reino, tá? Ela vai vir e vai esmiuçar tudo. Esse era do amém, vai vir e vai esmiuçar tudo. Amém. Tudo que é isso aí do governo humano vai ser demolido. Toda essa estrutura que nós vemos hoje vai ser destruída pelo reino de Deus. Aleluia. Muito obrigado, irmãos. Vocês são incríveis. Incríveis. Muito bom.
Graças a Deus por essas imagens aí. Então essa é a primeira imagem. Esse aí. E o capítulo 11 também fala do reino do norte, do reino lá, que você vai ler depois. Também ele se refere bastante ao que diz respeito ao anticristo. Bem, o que vai caracterizar esse tempo do fim? A Bíblia no capítulo 24 de Mateus, você pode abrir aí, ou talvez acompanhe aqui comigo. Ele vai nos dar algumas indicações do que algumas coisas que vão estar acontecendo. Abra aí a sua Bíblia, tenha essa oportunidade de poder abrir a sua Bíblia em Mateus capítulo 24. Os discípulos, assim como nós também, eles estavam preocupados, porque o Senhor estava dizendo que as coisas iam acabar, mas eles queriam saber o que iria caracterizar a sua vinda e a consumação do século. Então, se isso vai acabar, Senhor, o que vai acontecer? Nos dê aí alguns detalhes que é para a gente poder, quando observar essas coisas, a gente entenda que o fim está acontecendo. Então ele revela isso aqui no capítulo 24 do livro de Mateus. A partir do versículo 6, ele diz o seguinte: e certamente ouvireis falar de guerras e rumores de guerras. Nós temos ouvido falar sobre isso, sim ou não? Vede, não vos assusteis, porque é necessário assim acontecer, mas ainda não é o fim. O fim não vai ser caracterizado pelas guerras ou pelos rumores de guerra. Porquanto se levantará nação contra nação, nós vemos isso hoje, sim ou não? Reino contra reino, e haverá fomes e terremotos em vários lugares. Tem acontecido essas coisas ultimamente, sim ou não? Porém, tudo isso é o princípio das dores. Então ele está dizendo que o que vai caracterizar a sua vinda esses acontecimentos que nós vamos vendo, guerras e rumores de guerra. Hoje em dia nós vemos com menos frequência, mas nós vemos muitos rumores. A Coreia do Norte com os Estados Unidos, hoje os Estados Unidos contra a China, a Rússia. Nós vemos aí uma guerra, eles falam de guerra comercial, mas na verdade não é uma guerra comercial, ali é uma guerra de poder mesmo, de poderio. Então qualquer coisinha ali pode desencadear uma guerra, e uma guerra entre esses países desencadeia para o mundo inteiro. Ou seja, nós também seremos afetados, mesmo morando aqui no Brasil. Morando no Gama, nós podemos ser afetados. Vamos ser afetados. Porque tudo, o mundo inteiro vai mudar com uma situação como essa. Então, está se comprovando que a profecia do Senhor Jesus está se cumprindo. Então, se nós estamos ouvindo sobre essas questões no dia a dia, nos noticiários, nos jornais, nas mídias, por isso, irmãos, às vezes nós temos que ter um certo critério nas coisas que nós gastamos mais tempo vendo. A gente às vezes fica vendo muitas postagens, aí nos enche de muita coisa, não tem espaço para ver essas questões importantes da Escritura Sagrada, porque já gastamos tanto tempo que cansa, né? Do quem postou o quê, quem fulano falou o quê, briga para lá, briga para cá, fulano não sei o quê, e a gente se perde no meio desse mundo midiático aí, e esquecemos das coisas de fato importantes. Nos perdemos nessa vereda que está hoje aí. Não estou dizendo que ninguém não tem que usar, mas tem um certo limite, né? Escolher as coisas a qual você vai dedicar o seu tempo, a sua energia, a sua saúde física, emocional, porque você tem coisas mais importantes para fazer, sim ou não? Só o Roberto que disse sim. Obrigado, Roberto. Nós temos coisas mais importantes para fazer. E esses acontecimentos que nós estamos vendo aqui, tão próximos a nós, e aqui não só falo numa questão desses rumores no sentido macro, mas nós vemos no nosso próprio país. Nosso país vive uma grande guerra hoje. A gente vê a condição social, um drama terrível. A insegurança quando saímos de casa, a preocupação se vamos voltar, nós temos medo de pessoas hoje, sim ou não? Você está andando na rua, se você vê uma pessoa, você fica com medo dela. E alguns anos atrás nós tínhamos medo de animal, hoje nós temos medo de gente. É incrível, nós temos medo de gente hoje, irmãos. Você está andando no lugar, você vê uma pessoa de boné, de jaqueta, já fica assustado, dá frio na barriga, calafrio, você já pensa, meu Deus, o que ele está querendo? Você está na parada de ônibus de manhã, você já fica pensando, se a pessoa se encosta de você, você já dá logo, né? A gente vive traumatizado. Esse é o contexto social que nós estamos vivendo. E aí a Bíblia está dizendo que ainda essas coisas não é o fim, mas é somente o indício dos princípios das dores. Porque nós ainda não temos ideia do que de fato são as dores. É só princípio.
Nós vamos ver os detalhes disso no livro de Apocalipse, se der tempo. Vai ter um momento, irmãos, lá que as pessoas, hoje nós fugimos da morte, lá as pessoas vão procurar a morte e a morte vai fugir deles, Josemir. Você imagina que incongruência é isso? Nós hoje fugimos da morte porque queremos viver mais, por isso que nós nos cuidamos da nossa alimentação, da nossa saúde, etc, etc e tal. E naqueles dias o sofrimento vai ser tão grande que nós vamos buscar a morte. E lá fala, a morte fugirá deles. Aquela figura que representa a morte, né? O ceifador, né? Aquela ceifa na mão. Pois é, imagina a pessoa correndo atrás dele, ele correndo da pessoa. Imagina que coisa esquisita. De tamanho sofrimento, de tamanha dor. Nós não paramos para pensar sobre essas coisas no nosso dia a dia. Por isso que esse livro é importante, ele é interessante para nós buscarmos responder essa pergunta. Você está preparado para o fim? Porque se eu entendo, Carla, que as coisas vão acabar e um dia eu vou ter que prestar contas ao meu Senhor, eu tenho que pensar em como é que eu estou vivendo hoje. Porque não vai dar para eu me preparar faltando uma semana. Entendeu, Claudemir? Não dá para se preparar faltando uma semana. Olha a longevidade de nossas vidas hoje. O tempo que Deus está nos concedendo para mim e para você hoje. Se nós não estamos aproveitando cada minuto, cada ar que nós respiramos, cada segundo que nós respiramos, meus irmãos, nós teremos tempo amadurecendo faltando uma semana? Eu pergunto a você, nós teremos tempo? Vai ter alguma coisa que nós vamos poder fazer que, poxa vida, estou maduro, agora eu posso estar com meu Senhor? Não vai dar. Temos que aproveitar o tempo hoje. Aproveitar as reuniões hoje. Aproveitar mesmo. Vir para a reunião, vindo para a reunião. Não é vindo só o corpo. Porque a gente traz o corpo, e graças a Deus pelo nosso corpo, não é que você ainda traz ainda. Mas você tem que vir junto com ele. O teu coração, o teu pensamento, as tuas ideias, tudo seu tem que estar aqui. Prestando atenção, participando. Quando o irmão fizer uma pergunta, você responde. Se certo ou se errado, não tem problema. Responde assim mesmo. Porque afinal de contas nós estamos na escola bíblica. A gente não sabe tudo. Só o Jorge que sabe tudo e o Roberto. E o capítulo 25, de Mateus, ele vai nos mostrar de como vai ser a maneira que Deus vai lidar com os judeus, com os gentios e conosco, os cristãos. Então, o capítulo 25, ele vai dizer exatamente como é que Deus vai tratar com cada um. Como é que vai ser o tratamento de Deus para cada uma dessas categorias. Os judeus, eles têm um papel importante nesse cenário dos últimos dias. Nós vamos ver agora há pouco nas 70 semanas de Daniel, a importância do povo de Israel. Aleluia. Vamos pular então o capítulo 4 e 5 fala do nosso arrebatamento após a tribulação de 1 Tessalonicenses, tá? O capítulo 2, que é o que nós vamos abordar aqui agora, e um pouquinho do livro de Apocalipse. Além dessas grandes mudanças que a gente tem acompanhado, mudanças no campo geopolítico, no campo da decadência moral, todo esse cenário é uma preparação, Os valores morais, eles estão perdendo o seu efeito. E tudo isso já é uma ação do que nós vimos aqui em 2 Tessalonicenses capítulo 2. Deixa esse livro aberto aí, que nós vamos explorar um pouquinho esse livro aqui agora. E vamos chegar nas 70 semanas de Daniel, que nós vamos terminar a nossa comunhão. Todas essas características aqui, irmãos, elas determinam que nós estamos de fato caminhando para o tempo do fim. Lá em Daniel, mantenha o seu dedinho aqui em Tessalonicenses, não sai daqui, nós vamos fazer sempre Daniel, Mateus, Apocalipse, nós vamos fazer sempre assim, mas sempre Tessalonicenses 2. Aqui em Daniel, no capítulo 7, no versículo 25, referindo-se à influência do anticristo,
anticristo deixa aí marcadinho. Aqui no capítulo 7, versículo 25, preste bem atenção no que diz esse texto. Olha só. Proferirá palavras contra o Altíssimo. Quem é o Altíssimo? Quem é o Altíssimo? Deus. Magoará os santos do Altíssimo. Magoar, desgastar, maltratar os santos do Altíssimo. E cuidará, preste bem atenção, em mudar os tempos e a lei. Por exemplo, os mais antigos, quando estão conversando e se lembram no que diz respeito à criação que foi fornecida a eles, sentem saudade. Sentem saudade. Nós, mesmo no Brasil, mesmo um país como o nosso, nós havíamos valores muito bem estabelecidos. Uma ordem muito bem estabelecida dentro do que diz respeito ao âmbito familiar, de respeito com os mais velhos, não é? Nós chamávamos as pessoas mais velhas de tio, nós tínhamos uma reverência com os nossos professores, nós tínhamos uma consideração enorme pelos nossos professores, não era assim? Alguns anos atrás? Esse era um tempo. Essas mesmas coisas, elas permanecem hoje? Hoje, o que nós temos nas escolas? Um exemplo, cadeira voa para cima do professor. Cadeira voa. Hoje aluno parte para cima do professor para dar porrada no professor. Ou seja, nós estamos vendo que algumas coisas estão mudando. Os tempos estão mudando. Hã? Mata, né? Mata, exatamente. Ou seja, a ideia da autoridade, ela está simplesmente se evaporando. Não há mais respeito às pessoas mais velhas, não há mais consideração com as pessoas mais velhas. Não há mais, porque é uma mudança de tempos que nós estamos vivendo hoje. E no que diz respeito à família, a família tem mudado, sim ou não? A constituição da família, algum tempo atrás, era pai, mãe e a sua prole. Isso era família. Esse conceito de família está mudando de uma forma drástica, de uma forma dramática. Hoje não se pensa mais simplesmente... E outro detalhe, marido e mulher viviam para sempre até que a morte os separassem. Esse era o conceito, esse era o valor das épocas, daquele tempo. Só que hoje isso, meu irmão, não passa mais na cabeça das pessoas. Isso é insignificante. Aí nós vamos entender, se ele está mudando os tempos e a lei, ele está mudando referente a quê? As coisas que Deus criou. Lembra do capítulo 2, lá no versículo 8, fala que ele vai se opor a tudo que se chama Deus. Então, para que o anticristo ele surja, tem que estar o quê? Um caos. Tem que haver uma desordem completa, onde valores de honestidade já não existem. Integridade, muito menos. Fidelidade, muito menos. Essa é a ordem que está imperando os nossos dias. As épocas mudaram, as leis também estavam mudando. Adultério, alguns anos atrás no nosso Código Civil, os advogados aqui que me ajudem, era pena de... Tinha uma pena, não tinha? Era quantos anos? De adultério? Ele esqueceu. Enfim, e a pessoa ofendida podia matar o ofensor. Era considerado crime. Ou seja, as nossas leis, elas estão também mudando. E isso tudo para gerar o quê, meus irmãos e minhas irmãs? O caos. Este mundo tem que estar o caos total para que esta figura, esse personagem que nós chamamos de anticristo, ele surja e de uma certa maneira ele coloque ordem nas coisas. Olha que coisa boa. Imagina você encontrar uma coisa totalmente cheia de desordem. E de repente você vai encontrar uma pessoa que vai colocar ordem nas coisas. Vai restabelecer a ordem nas coisas. Como é que você acha que as pessoas vão ver essa figura? Imagina, estava tudo caótico. Estava tudo uma desordem total. Não havia respeito, não havia... os patrões escravizavam os empregados não respeitavam patrões. Era uma coisa terrível. Nós já estamos presenciando tudo isso. E de repente vem uma pessoa, irmãos, e consegue colocar ordem em tudo. Ele vai estabelecer ordem em tudo. Vai ter tudo que nós buscamos hoje, ele vai oferecer de uma forma abundante.
Tudo que nós almejamos, que nós lutamos no nosso dia a dia, uma casa própria, um carrão, contas bancárias poupudas, casa na praia, tudo que o coração humano almeja, curas, tudo. Imagina como é que essa pessoa vai ser vista com a facilidade de informações que nós temos hoje. Imagina, essa pessoa vai ser muito bem vista. Muito bem vista. Ele vai ser adorado. Imagina, ele vai ser adorado. Aí eu lhe pergunto, num contexto desse, quem é que quer saber de Deus? Ninguém, num contexto de bonança, lembra-se do Criador. Não lembra-se, irmão. Nosso coração, ele é corrupto. O nosso coração, ele é endurecido. Nós parece que só entendemos uma linguagem. Dor. Sofrimento, falta, ausência de coisas primárias, necessárias que nós temos para nos recordar do nosso Criador. Muitas vezes essa é a nossa condição que nós vivemos. Então, essa figura, ele vai cuidar em mudar os tempos e a lei. Ele vai cuidar em mudar os tempos e a lei. Vamos abrir nossas Bíblias aí em Daniel capítulo 9. A partir do versículo 24. Mantenha o seu dedinho lá em 2 Tessalonicenses, tá bom? Eu vou ler esses versículos, vocês prestem atenção, por favor. 70 semanas, Daniel capítulo 9, versículo 24. 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo e sobre a tua santa cidade, para fazer cessar a transgressão, para dar fim aos pecados, para expiar a iniquidade, para trazer a justiça eterna, para serar a visão e a profecia, e para ungir o santo dos santos. Versículo 25. Sabe e entende, desde a saída da ordem para restaurar e para edificar Jerusalém, até o ungido, ao príncipe, 7 semanas... Preste bem atenção. E 62 semanas, as praças e as circunvalações se reedificarão, mas em tempos angustiosos. Depois das 62 semanas será morto o ungido, e já não estará. E o povo de um príncipe, que não é o mesmo príncipe que nós vimos no versículo anterior, que há de vir destruirá a cidade, o santuário, e o seu fim será num dilúvio. Até o fim haverá guerra, desolações são determinadas. Versículo 27. Ele fará firme aliança com muitos por 1 semana, na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oferta de manjares. Sobre a asa das abominações virá o assolador, até que a destruição que está determinada se derrame sobre ele. Lembra que eu falei para os irmãos que nós temos que olhar para a nação de Israel? A nação de Israel, aquele paizinho desse tamanhozinho, ali no Oriente, nós temos que prestar atenção àquele país, o que acontece lá. Os acontecimentos que lá acontecem, eles têm uma relação muito próxima comigo e com você. Essas 70 semanas que Daniel ele teve essa revelação, ela se refere em especial, primeiramente, ao povo de Israel. Primeira semana que ele se refere aqui, ele fala no versículo 24, 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo, Israel, e sobre a sua santa cidade, Jerusalém, para fazer cessar a transgressão, para dar fim aos pecados e para expiar a iniquidade. Eu vou ter que ir mais rápido, para a gente poder ganhar tempo, porque eu quero voltar no capítulo 2 ainda, quero falar de algumas coisas lá. Vou falar dessas 70 semanas de Daniel. A primeira semana de Daniel são semanas, para nós podermos compreender, elas são semanas de anos. Então, 7 semanas vezes 7 dá o quanto? 49 anos. O rei Artaxerxes, ele deu uma ordem, Artaxerxes I, lá na Pérsia, para Neemias. Volte para poder restaurar novamente Jerusalém, que estava desolada
anteriormente. Então vocês vão voltar e vão reconstruir a cidade. A partir desta ordem, até a conclusão da cidade, das circunvalações, dos muros, etc. e tal, levou-se 49 anos precisamente. Isso é espantoso. É espantoso. Durou-se exatamente a reconstrução de Jerusalém, com as suas circunvalações, com Esdras e Neemias, exatamente 49 anos. Então esse foi o primeira semana das 70. O segundo período é 62 semanas, que daria quantos anos? 434 anos. Depois da reconstrução de Jerusalém, 434 anos depois, precisamente, Jesus foi morto. Precisamente, 434 anos depois, Jesus foi morto. Precisamente. Nem um dia, nem uma hora a mais. Exatamente 434 anos. Bom, isso é a profecia bíblica. Todos os acontecimentos desse período, das 70 semanas, nós vamos falar da última semana, que é que vai falar mais um pouco conosco. Nessas 62 semanas, até a morte do ungido, olha só, no versículo 25. Para restaurar e para edificar Jerusalém, primeira semana, até ungido, ao príncipe 7 semanas, para poder reconstruir, e 62 semanas, as praças e as circunvalações, mas em tempos angustiosos. Depois das 62 semanas será morto ungido, ou seja, Jesus, e já não estará. E o povo de um príncipe, esse povo de um príncipe aqui, está sendo primeiramente a Tito, comandante do Império Romano, que depois de estar tudo bonitinho, tudo ajeitadinho lá, ele foi lá com o seu povo todinho e destruiu toda a cidade de Jerusalém, no ano 70 depois de Cristo. Só que esse general romano Tito, ele está prefigurando o anticristo. O que Tito fez em Israel, o anticristo fará com Israel de novo. Que eles estão reconstruindo esse templo que existe hoje. O templo é importante para que o desencadear dos acontecimentos da última semana aconteça, para ele poder desencadear os últimos dias de fato. Aí, o que Tito fez com seu povo, destruiu tudo, e ele colocou lá, ele em vez de sacrificar animais limpos no templo, a história confirma que ele sacrificava porcos, porque porcos era considerado pelo povo judeu como animal imundo. Olha só. Olha aí. Ó, depois os irmãos podem pegar esse diagrama, ficou muito bonito. Parabéns de novo, meninos. Vocês são incríveis. Então eu vou falando, vocês vão acompanhando aí, tá bom? Aí vamos ver se a gente vai na mesma linha. Então essas primeiras 70 semanas, ela está se referindo especificamente para Israel. Então, quando Jesus Cristo morreu, a história do povo judeu, espiritualmente, biblicamente falando, ela tem uma pausa. Está parado a história de Israel no que diz respeito biblicamente. Nós agora, no versículo 27, olha só, que aqui diz assim, o versículo 27, ele fará firme aliança com muitos por uma semana. Essa última semana, primeira semana, 49 anos, agora a segunda, as 62 semanas, quase 34 anos, e a última semana de 7 anos, fechando os 70 anos. Então, quando o Senhor Jesus foi morto, a história de Israel teve uma pausa. Parou, está parado. O irmão Ezra no livro fala que o cronômetro já voltou para a mão de Deus novamente. Deus já está a ponto, todos os acontecimentos já estão acontecendo e estamos somente aguardando o clique de Deus. Quando Deus fizer assim, pronto, a história de Israel novamente entra novamente nesse contexto, que é quando o anticristo ele vai surgir, ele por ser um político habilidoso, um político entendido em intrigas, ele vai conseguir conciliar as nações, olha só, ele vai conseguir influenciar de tal maneira as nações, para deixarem Israel reconstruir o seu templo. E segundo os estudiosos, fala que Israel já com todo o material para o seu templo já preparado. Tudo que é necessário para construir o templo novamente, que tem uma mesquita em cima do lugar onde é o templo de Israel, lá as escavações estão lá, já foram encontradas já, em cima dela tem uma mesquita muçulmana. Você imagina se Israel mexer nessa mesquita, o que acontece? Então eles não podem mexer.
Esse homem que vai surgir habilidoso, entendido de intrigas, ele vai conseguir fazer um negócio especial para conciliar todos os interesses das nações, para deixar Israel poder construir o seu templo. Aí nesse momento, a última semana vai se dar início. Ele vai fazer aliança com muitos por uma semana, que é a última semana da nossa história, antes do último e definitivo período de 1000 anos. Lembra dos 6.000 anos da criação? Nós estamos agora vendo o último 6. O 7º vai ser o descanso de Deus. Eu vou falar um pouco agora dessa semana que está faltando, de 2 períodos. Essa última semana de 3 anos e meio, onde essa figura chamada anticristo, que nós não sabemos, será um político. Muitas pessoas, ao longo do tempo, eles foram apresentando diversos políticos que foram surgindo, já disseram que foi Sarkozy, o Nicolas Sarkozy, na França. Já disseram que era o Lula, não é o Lula. Ele não tem essa capacidade, me perdoe aos fãs dele. Já disseram que era o Bolsonaro, ele também não tem essa capacidade. Vocês já viram que ele não tem mesmo, né? Ele não tem essa condição. Já disseram que era o Donald Trump. Já se viu também que ele não tem habilidade para fazer isso. Então, será um político. Isso nós sabemos. E a Bíblia relata algumas características dele interessantes. Deixa eu ver aqui. Capítulo 1. Eu perdi aqui o versículo. Esse político que vai ser entendido em intrigas, essa é uma das características dele. Imagina você, uma pessoa, se colocar entre 2 pessoas, cutucar um para intrigar com o outro, e se coloca no lugar do outro para defender esse, mas jogando o outro contra o outro, e ele vai se colocar no meio como se fosse o pacificador. Ele vai conseguir juntar as 2 partes e dizer, olha, vamos avaliar os interesses de vocês. Vocês estão brigando pelo quê? Por causa disso aqui. Não, então você cede um pouquinho, e a sua habilidade vai ser tamanha que ele vai conseguir chegar a isso. Então, devido a essa habilidade política que ele vai ter, ele vai conseguir trazer tempos de paz, tempos de tranquilidade, tempos de prosperidade, onde nós vamos alcançar os nossos sonhos materiais. Nós vamos conseguir ter a nossa casa própria, a nossa casa confortável, os nossos móveis, nossa TV de 60 polegadas, sei lá, não sei se é seu sonho, o seu carrão, os seus equipamentos eletrônicos, sua casa na praia. Vai ser um período muito especial os 3 anos e meio iniciais. As pessoas vão ter acesso à saúde, não vai ser essa confusão que nós temos hoje nos nossos hospitais, que estão à beira do caos. Equipamentos de última geração, doenças que antes eram incuráveis serão curadas nesse período. Você imagina, irmão, uma pessoa vai fazer tudo isso. Ele vai proporcionar tudo isso. Essa pessoa. No primeiro momento, essa aliança que ele vai fazer para trazer essa paz, essa prosperidade, vai ter trabalho para todo mundo, ninguém vai estar preocupado, ninguém vai estar desempregado. Imagina hoje a dificuldade, nós temos aí acho que 12 milhões de desempregados no Brasil, não vai ter. Vai desaparecer, todo mundo estar prosperando, todo mundo vai estar ganhando dinheiro, suas contas vão estar poupudas. Então você imagina como é que nosso coração vai estar nesse momento? Deleitando-se, alegre demais. Nós não vamos ter tempo para nos reunir, porque nós temos que fazer as nossas viagens que nós queríamos. Conhecer os lugares que nós queríamos, ou não é, Ângela? Conhecer todos os países da África, conhecer os países da Ásia, a Oceania, aquela coisa toda, aqueles lugares belos, né? A Grécia, né, Alexandre? Alexandre é porque já conheceu mais da metade do mundo, então ele está fora. Mas nós, meros mortais, essa vai ser a condição que ele vai proporcionar. Só que aí, meus irmãos, olha o que 2 Tessalonicenses 1 Tessalonicenses capítulo 5 diz. Olha só o que é que ele diz. Versículo 3. Cinco, 3. 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 3. Quando andarem dizendo paz e segurança, eis que virá
repentina destruição, como vem as dores de parto para que está para dar à luz, e de nenhum modo escaparão. Aí, no livro, o irmão Wesley, ele cita o navio Titanic, aquele de 1912 que bateu em um iceberg. Todas as pessoas dentro daquele navio estavam divertindo-se, estavam aproveitando a oportunidade de estar passeando em um transatlântico enorme, gigante, música, comida, luxo, tudo. Estavam lá totalmente despreocupadas. E o telegrafista que estava recebendo os telegramas das pessoas que mandavam, parabenizando para quem estava no navio, mandou avisos para ele: olha, avisa para o capitão que tem iceberg à frente. Mandou 5 avisos. 5 avisos. Para nós, acho que já foram mais. Mas naquele navio foram 5 avisos. Avisa para o capitão que tem iceberg à frente. Mas o telegrafista, com tantas mensagens de: olha, que bom que você está aí, eu queria estar no seu lugar, nossa, eu queria estar aí com você agora, olha, parabéns, é o seu aniversário, que bom você estar nesse navio, né? Saindo da Inglaterra para os Estados Unidos, vai bater recorde, você vai sair no jornal, aquela coisa toda. Então, o telegrafista que recebia os telegramas, ele considerou que essas informações eram mais importantes do que dizer para o capitão que havia iceberg na frente. E com esse desleixo do telegrafista, 1.517 pessoas morreram aquela noite. Eita, gente do céu. Que é isso, Diego? Jesus Cristo. É isso aí, é desse jeito mesmo. Então, muitas vezes, nós estamos vivendo no Titanic, despreocupados, como diz, buscando essa paz, essa segurança. Não é errado fazermos isso. Mas quando o foco da nossa vida se torna estas coisas, aí é onde nós começamos a cometer os erros que nós cometemos. Porque nós vamos ignorar que um dia, muito próximo, nós vamos nos encontrar com o nosso Senhor e Salvador. E como é que nós vamos nos encontrar com Ele? Como é que eu e você vamos responder ao nosso Criador? O que nós vamos dizer para Ele naquele dia? Eu estava ocupado demais em buscar as minhas coisas. Eu tinha outras prioridades. E deixa eu dizer uma coisa para o Senhor. O Senhor não era uma delas. O Senhor não era uma prioridade. Eu sei que nós não gostamos muitas vezes de ouvir essas coisas, meus irmãos. Mas eu creio que é o que nós mais precisamos nesses dias. São palavras como essa. Tirando o açúcar, tirando o doce das palavras e colocando elas no seu devido lugar. Porque só assim, Deus, nós podemos nos preparar. Só assim nós vamos dar importância ao que tem importância. Só assim nós vamos deixar as coisas que muitas vezes nos distraem no nosso dia a dia para nós não lermos a Bíblia. E essa é uma ação do anticristo. Vamos voltar para o texto, agora capítulo 2 de Tessalonicenses. E nós vamos fazer a conclusão da nossa comunhão dessa noite. Meninos, muito obrigado por essas imagens, viu? Formidável. Vocês estão de parabéns. Veja aqui que no capítulo 2, no versículo 1, ele fala: no que diz respeito à vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e à nossa reunião, nosso arrebatamento, nós vos exortamos a que não vos demovais da vossa mente, não fiquem confusos, não fiquem inquietos na mente de vocês, confusos, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como se procedesse de nós. Sabe esses acontecimentos que acontecem na sociedade? Muitas pessoas falam que o dia do Senhor chegou. Algumas pessoas até programaram e disseram que em 1844 Jesus iria voltar. Houve uma igreja, chamar assim, que afirmou que em 1844 nós teríamos o fim desta era.
E nesse período, as pessoas que acreditaram nessa informação venderam suas casas, venderam suas propriedades, foram para um morro, se proveram de comida, de etc, etc e tal, e esperaram esse período, e disseram ainda que era em outubro de 1844, e esse dia não chegou. Então Paulo aqui, ele também estava enfrentando a mesma situação. Havia acontecimentos nesse momento na igreja em Tessalônica acontecendo. E Paulo está dizendo, olha, eu quero que vocês não fiquem inquietos na mente de vocês. Preservem a mente de vocês naquilo que é importante, que é o que eu vou dizer para vocês agora. Isso aqui é importante. Antes que o nosso Senhor venha, antes do nosso arrebatamento com Ele, algumas coisas vão acontecer. Vamos voltar nossos olhos para o texto. O dia por epístola, como supondo que tenha chegado o dia do Senhor. Versículo 3. Ninguém de nenhum modo vos engane. Fale comigo, engane. Você sabe por que enganar é iludir? E você consegue iludir alguém com uma coisa que é muito semelhante. Você não consegue pegar uma nota de 100 reais, uma outra nota de 100 reais cheia de defeitos. Você vai conseguir identificar. Mas a falsificação, às vezes, ela é tão bem feita que só alguém que conhece a verdadeira nota vai saber o que é falsa. Então, se você não sabe o que é verdadeiro, você jamais vai distinguir o que é falso. Não vai saber. Então, Paulo está dizendo aqui para os crentes em Tessalônica, está dizendo para nós também. Eu vou dizer para vocês o que é verdadeiro. Guardem isso. E lembra que Jesus falou no versículo 3, no versículo 4 de Mateus 24? Primeira coisa que Jesus falou quando ele começou a falar acerca da sua vinda. Olha, eu não quero que ninguém vos engane. Ninguém de nenhum modo engane vocês. Ninguém de nenhum modo iluda vocês. Não pense que os acontecimentos à volta de vocês, os acontecimentos na sociedade, na natureza, na economia, é o fim. Isso não é o fim. É somente o princípio. É somente aquela pontinha dizendo para nós, olha, se preparem. Eu estou voltando. Olha a tua vida. Cuide da tua vida. Como é que você está andando hoje? Como é que você está vivendo hoje? Você está andando como se estivesse vivendo no Titanic, aguardando o iceberg bater e achando que naquele último momento você vai poder se salvar? Lembre-se, 1.517 pessoas morreram naquele dia. Eu acho que o número é esse mesmo, não tenho certeza, mas acho que é esse aí. Olha só, ninguém de nenhum modo vos engane, porque isto, o quê? A vinda do Senhor, não acontecerá sem que primeiro, antes do Senhor voltar, alguma coisa vai acontecer. O que vai acontecer antes da vinda do Senhor, Roberto? Apostasia. Apostasia é deserção, é abandono da fé. Veja, o que Jesus falou em Mateus em Lucas 18. Lucas 18. Olha isso aqui, meus queridos. Versículo 8. Olha só. Digo-vos que depressa lhes fará justiça. Contudo, quando vier o Filho do Homem, achará porventura o quê? Lembra que apostasia é o quê? Abandono e deserção da fé. Eu te perguntar para você, a que o texto está se referindo? Aos crentes verdadeiros ou aos crentes falsos? Os verdadeiros? Não pode. Olha só, olha que interessante. Hoje, preste bem atenção nisso, meus irmãos. O texto que nós acabamos de ler, ele traz muito alerta para nós. Muito alerta. Por isso que nós temos que estar sempre checando em que está a sua fé, em que está a sua confiança, em que você confia de fato. Em que está a sua confiança? Em que você está depositando a sua confiança para a tua salvação? É na sua bondade? É na sua ausência, entre aspas, de cometer pecados? É na sua bondade natural? É no seu esforço de tentar fazer o bem? É nisso que está apoiado a sua fé?
Ou a sua fé está exclusivamente, unicamente, exclusivamente apoiada no Senhor Jesus Cristo? Porque somente Ele é digno da nossa fé. A fé salvífica, a fé que salva. Então, um crente verdadeiro, ele não tem possibilidade de abandonar a sua fé, ainda que ele desanime na fé. Porque a Bíblia nos fala que aqueles que pertencem ao Senhor, Ele vai trazê-los de volta. Assim voltarão os resgatados do Senhor. E voltarão cantando. Então, se pertence ao Senhor, vai voltar. Esse é o primeiro alerta, Ele vai voltar. A pergunta que nós temos que saber: em que está apoiada a minha fé? Então essa apostasia dos últimos dias vai ser uma apostasia àqueles crentes nominais, aqueles que abarrotam muitos templos, que conhecem todos os versículos, que andam de acordo com o crentez que existe, mas ele interiormente, o hino que nós cantamos, vivem na aparência daquilo da cristandade. Ele se veste até como um crente, ele fala até como um crente, ele conhece os termos dos crentes, mas interiormente ele não tem essa realidade. O seu relacionamento com Deus não existe. Ele não está disposto a obedecer ao seu Senhor, porque Ele, além de salvar você, tem que também se tornar o seu Senhor. Você tem que estar disposto a obedecer aquilo que Ele manda, o que hoje muitas vezes nós não estamos dispostos a fazer. Nós hoje estamos burlando, subornando-nos a nós mesmos para desobedecer ao Senhor, seja nos nossos relacionamentos, seja na nossa comunhão pessoal. De alguma maneira nós estamos tentando trazer um agrado para nós. Eu falei aqui há algum tempo atrás, muitas vezes nós estamos adorando a nós mesmos e não ao Senhor. Nós estamos buscando os nossos interesses e não os interesses de Deus, porque de acordo com Mateus 7:21, lá fala que todos dirão Senhor, Senhor, mas não entrarão no seu reino. Não vão ter participação no seu reino. Somente aqueles que fazem, estão dispostos, colocam o seu coração, a sua vida, para fazer a vontade do meu Pai que está nos céus. Esses entrarão no reino. Então esses que abarrotam muitos templos, que amam as músicas evangélicas, esses que não têm compromisso com a verdade de Deus, rejeitam a verdade de Deus, essas pessoas vão apostatar da fé. Sabe por quê? Olha, continua a leitura do versículo. E quando surgir essa apostasia, que é essa deserção clara, e seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição, que é o anticristo, aquele que nós já acabamos de falar lá em Daniel, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus. Porque enquanto tudo está bem, Deus está disposto a fazer tudo o que você quer, entre aspas, dá tudo que você quer, tudo que você está buscando, não há oposição nenhuma, não tem por que eu querer me apostatar desse Deus, porque esse Deus é bom demais. Agora, quando surgir uma perseguição, que as pessoas vão começar a aprender, vão começar, você vai ficar angustiado, por causa da sua fé em Jesus, aí sim nós vamos ver quem é crente mesmo. Por isso que eu falo, irmãos, eu sei que os irmãos ficam chateados às vezes comigo algumas vezes. Não estamos aqui para representar nada. Nós temos que estar vendo como é que está a nossa vida diante de Deus, como é que está o nosso viver diante de Deus. Ele nos dá uma ordem simples, Josemir Williams. Simples, uma ordem simples. Nós não estamos dispostos a fazê-la. Ele não está pedindo nada mirabolante para nós. Nada mirabolante. Estava falando com a minha esposa hoje, antes da gente vir. O Senhor fala para nós, você precisa perdoar o irmão. Alguma coisa mirabolante nisso? Você acha alguma coisa mirabolante nisso? Mas o que nós fazemos? Nós vamos dar centenas de desculpas para não perdoar. Não é assim que nós fazemos? Isso caracteriza de quê? Se ele falou que eu tenho que perdoar, ele falou que eu tenho que perdoar, ele falou que eu tenho que sentir para perdoar, não, ele falou que eu tenho que perdoar. É assim que ele diz. Mas nós não. Qual é a história que nós vivemos? Do passional. Irmão, eu não senti de perdoar o Fábio. E quem disse que Deus está pedindo para você sentir alguma coisa? Ele diz que você tem que estar disposto a perdoar, meu amigo. É simples assim. Mas nós não. Nós vivemos na esfera do emocional. E aí nós estamos sendo cada dia mais bombardeados com isso. Você tem que sentir para você ir para a reunião. Você tem que sentir para você perdoar o irmão. Você tem que sentir para ler a Bíblia. Você tem que sentir para orar. Tem que sentir. Se ele não sentir, você não ora. Aí se eu te perguntar, você sentiu essa semana de ler a Bíblia? Quem sentiu aqui uma vontade louca de ler a Bíblia aqui? Ninguém sentiu nada, gente. Agora eu lhe pergunto, você leu?
Essa é a pergunta que nós temos que fazer. Saber dos acontecimentos, saber dos termos, irmãos, não quer dizer absolutamente nada se nós não estamos fazendo o básico. Se nós não estamos fazendo o básico. Nós temos que estar dispostos a fazer o básico. Ele diz que nós temos que orar. Há uma religião que tem crescido muito nesses últimos dias, que é a muçulmana. Dentro dos critérios do muçulmano, para alguém se converter ao Islã, dentro digamos, da doutrina dele, você tem que ter uma prática, oração. Você tem que orar 5 vezes ao dia. 5 vezes ao dia. Você tem que orar. Deixa eu perguntar para você. Você acha que algum muçulmano, ele vai procurar em si vontade para orar 5 vezes no dia? Começando às 6 horas da manhã, 9 horas da manhã, 13 horas da tarde, 15 horas da tarde e às 18 horas? Você acha que ele tem que sentir para ele botar o tapetezinho dele para ele se ajoelhar diante de Deus e fazer a prece dele? Você acha que ele tem que sentir? Não, porque para você ser um muçulmano verdadeiro, você tem que orar 5 vezes. Então, se você tem que sentir alguma coisa, não. Mas nós vemos o quê? Na base do nosso sentimento. Irmão, hoje eu não acordei para orar. Aí simplesmente não ora. E aí depois a gente se pergunta, Neide, por que eu estou fraco? Por que eu estou desanimado? Por que os irmãos não são mais como eram antigamente? Nós começamos a fazer essas perguntas e vamos nos perdendo nesse processo todo, esfriando o coração, perdendo o amor pelos irmãos, perdendo o amor pelas pessoas, perdendo o amor pela própria família, porque hoje as famílias se divergem, se separam por qualquer coisa. O que é isso? Porque não estamos dispostos a obedecer, meus irmãos. E aí nós vamos ficar sabendo do final dos tempos e não vai mudar nada na nossa vida, se as coisas básicas nós não estamos fazendo. As coisas básicas. Você tem que ir em Meca pelo menos uma vez na vida. Um muçulmano, na verdade, tem que ir pelo menos uma vez em Meca na vida. Ele tem que ir lá. Se ele ele tem que ir. Nós temos uma instância, a Árvore da Vida, que é um lugar extraordinário. Não é uma norma para você ir lá. Você não vai ser um crente verdadeiro se você não for ou não for. Mas faz parte da nossa vida. Parte da nossa vida. Parte. Não se entenda isso. Mas nós temos muita dificuldade, meus irmãos, porque ele se opõe contra tudo que é Deus. O teu trabalho se opõe a você buscar a Deus. Às vezes a tua casa, irmão, é o maior opositor de você buscar a Deus. A tua casa é o maior opositor de você buscar a Deus. Porque a quantidade de distrações que nós temos nos nossos lares é uma coisa incrível. Incrível. Antes nós tínhamos que disputar um televisor. Hoje cada um tem um televisor na mão, com acesso a uma porção de coisas nessa vida. Eu te pergunto, ao final, depois de nós termos visto tudo que nós vimos, nós vamos ter condições de queremos orar? Nós vamos ter disposição para queremos ler a Escritura Sagrada? Nós vamos ter, irmão? Seja sincero comigo, nós vamos ter? Não vamos, irmão, porque nós estamos cheios, nós estamos abarrotados de coisa. Sabe por quê? Nós estamos achando que nós estamos vivendo no Titanic. Os avisos estão vindo, mas sabe o que a gente está fazendo? Pega os avisos e bota embaixo. Ah, mandou outro aviso, bota embaixo de novo. Ah, viu? Bota embaixo de novo. Nós temos coisas mais importantes para fazer. Nós temos coisas mais interessantes para fazer nessa vida do que ler a Bíblia. Nós temos coisas mais interessantes do que passar algum tempo de joelhos orando, ou sentado, ou deitado, ou não sei. A Bíblia diz que você tem que orar. Do jeito que você vai orar, eu não sei, mas você tem que orar. Eu e você temos que orar. E aí não importa se eu estou sentindo, se eu fui comovido ali para poder orar, sentir um arrepio, irmão, quando eu hoje inspirado para orar, e orei 2 horas, orei 5 horas, eu não quero saber disso. Eu quero ser amanhã, quando você acordar sem vontade de orar, se você vai orar. Essa aqui é a grande questão que nós temos que saber. Aí você sabe por que o muçulmano ele ora da forma que ele tem que orar? Isso independente de que ele estiver. Mas se estiver andando lá no centro comercial, lá, no meio daquelas lojas todas lá, se chegou no horário dele, não quer nem saber, meu amigo. Ele vai estender o tapetezinho dele lá no chão e vai se orar lá ali mesmo. Você está preocupado se as pessoas vão chamar de ridículo, de religioso, de não sei o que lá? Você está preocupado com isso? Está não. Porque ele sabe que ele tem que orar, porque ele crê no Deus que ele está servindo. Ele tem convicção de que quando ele ajoelha, ele está falando com Deus. Ele não está ali falando, oh Senhor, eu não estou sentindo nada, então eu estou parando, tchau. É assim que nós fazemos, irmão. Nós soltamos 2 frases. Eu nem sei se Deus está me ouvindo, ó. E aí o que nós fazemos? Estrangulamos a nossa vida de oração e não entendemos porque nos falta oxigênio espiritual. Não estou compreendendo? Veja que ele se levanta, essa esfera
do anticristo já está operando hoje. Ele está removendo de nós o amor pela verdade, está removendo de nós o amor pela oração, está removendo de nós o amor pela escritura sagrada, está removendo isso, e nós não estamos nos dando conta. Nós não estamos nos dando conta. Nós estamos entregando isso para terceiros. Queremos que terceiros façam isso para nós. Não, meus irmãos, nós temos uma responsabilidade como povo de Deus. Nós temos um dever diante de Deus. E eu quero dizer uma coisa para você mais uma vez. Irmão, se você crê nisso que eu estou lhe falando hoje, não espere sentir, meu irmão, para perdoar alguém. Perdoe. Obedeça ao mandamento de Deus. Vai lá e perdoa. Você falou que você tem que reunir, irmão, reúna. E reúna mesmo, para valer, para de verdade mesmo. Participe. Se envolva. De verdade. Não fique ali porque o vírus se aloja. Ele se aloja nesse ambiente morno, que não é nem quente nem frio. Ele se propaga nesse ambiente. Jesus Cristo. Meus irmãos, minhas irmãs, depois vocês leem o capítulo 13 de Apocalipse também. Ele fala um pouco do anticristo. Não vai dar para me ler todo o capítulo, nós já fizemos essa leitura. Depois eu encorajo você a lê-lo, devido ao horário. Mas vamos ponderar um pouco sobre isso. O fim está chegando. Aliás, o fim está chegando. Vamos aproveitar o tempo que nos resta. O pouco tempo que nós temos, vamos aproveitá-lo. Vamos deixar um pouco de lado a nossa soberba, deixar um pouco de lado a nossa altivez. Vamos aprender a ser um pouco mais humildes. Vamos reconhecer o senhorio de Cristo na nossa vida, Regina. Vamos entregar nossa vida a Ele. Entregar a vida a Ele. De verdade. Definitivamente. Definitivamente. Se eu só pedir para orar, eu vou orar. Eu não preciso estar sentindo para orar. Se eu pedir para que eu leia a sua palavra, porque é nela que eu encontro vida, é nela que eu encontro consolo, é nela que eu encontro encorajamento, é nela que eu encontro suprimento. Eu vou ler a tua palavra. Sequencialmente, um livro, um capítulo, eu vou ler, Senhor. Eu vou ler, eu quero me comprometer com o Senhor, porque eu creio em Ti. Eu creio que esse último dia está chegando. Eu creio que esses últimos 3 anos e meio estão muito perto. Eu quero aproveitar o tempo que o Senhor está me dando hoje. Esse tempo agora eu quero aproveitar. É hoje que eu quero aproveitar. É agora que eu quero aproveitar. Meus irmãos, Deus nos abençoe. Deus nos ajude a fazer o que nós precisamos fazer e o que nós sabemos que temos que fazer. Entregue-se a Cristo Jesus mais uma vez. Renda-se a Ele de uma forma definitiva. E quando Ele falar com você que você tem que pedir perdão a alguém, não espere sentir que você não vai sentir isso. Não espere sentir que você tem que buscar Ele, você não vai sentir em buscá-lo. Vamos nos comprometer com Jesus. Vamos nos comprometer com Ele. Vamos valorizar o que Deus está nos dando na escola bíblica para os nossos filhos. Vamos trazer as nossas crianças. Vamos encorajar outras crianças a virem para essas reuniões. Vamos vir para a reunião para nós podermos aprender. Vamos fazer isso. Amém?